Eu desenterrei o meu gato morto e agora eu irei tê-lo para sempre. Olá, amantes da noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Obscura, muito prazer para quem ainda não me conhece e olá para quem já me conhece. O meu gatinho se chamava Sorati e ele morreu tem mais ou menos uns 6 meses. E assim, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para ter esse gato para sempre junto comigo. E eu consegui encontrar uma forma e eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo o que eu vou fazer para ter o Sorati para sempre junto comigo. Mas antes desse vídeo começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e dar o seu like. Inclusive, esse gatinho que sempre aparece aqui no canal é o Sorati. Eu quis colocar ele aqui nos vídeos depois que ele morreu, porque dessa forma eu ia estar sempre lembrando dele e ele ia também estar junto comigo, inclusive nesses vídeos. Então, gente, o Sorati foi o gato que eu mais amei na minha vida. Na verdade, ele foi o animal que eu mais amei na minha vida. Eu tive ele por mais ou menos uns 3 anos e, infelizmente, ele morreu. Quando ele estava vivo ainda, eu sempre ficava pensando que o dia que ele morresse, eu não ia saber o que fazer. Eu sempre tinha isso em mente porque eu gostava tanto dele que eu não queria que ele fosse embora, sabe? Sabe aquela coisa que você ama tanto que você quer ter perto de você pra sempre? Eu era assim com o Sorati. Eu consigo me lembrar como se fosse ontem, a primeira vez que eu vi o Sorati. E só de lembrar disso, gente, eu já sinto uma dor no coração, porque era um gato que eu gostava muito. E eu ainda gosto dele, e por isso que eu vou fazer o que eu vou fazer hoje. A primeira vez que eu vi ele, eu me lembro que foi mais ou menos uns 3 meses depois que eu tinha ido morar com o Joubert, que é o meu marido. Eu me lembro que a gente estava mudando de casa e eu não tinha participado dessa mudança com ele, porque eu estava viajando, estava na casa dos meus pais e ele fez essa mudança todo sozinho. E quando eu cheguei em casa, a casa estava toda arrumadinha, estava tudo bonitinho. E quando eu olhei pro sofá, tinha um gatinho pretinho, pequenininho, dormindo em cima do sofá, gente. Eu lembro que eu não vi mais nada. A hora que eu vi o Sorati, já foi amor à primeira vista. E ele era tão pequenininho, sabe? Parece que ele gostou de mim na hora, porque ele já me viu, já começou a me lamber, já ficou perto de mim, não teve medo, ele não teve medo de mim. E eu sempre quis ter um gatinho depois que eu fui morar com o Joubert, porque eu já tinha uma gatinha preta, que era a Salem, mas quando eu me casei, eu não pude levar ela, porque eu fui morar numa cidade muito longe. Então eu achei sacanagem levar ela para uma cidade tão longe e tirar ela do ambiente que ela já estava acostumada. Então eu sempre falava com o Joubert que eu estava me sentindo sozinha, que eu não conhecia ninguém na cidade, que eu era muito solitária. Na verdade eu sou muito solitária, eu nunca fui de ter muitos amigos. E quando eu vi o Sorati, gente, sério, eu senti aquele vazio todo preenchido na hora. O tempo foi passando e a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. Ele era um gatinho que, assim, toda vez que eu tava triste, ele tava sempre perto de mim. Quando eu chorava, ele lambia minhas lágrimas, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Ele nunca me deu um arranhão, nem de brincadeira. Enquanto os outros 3 gatos que eu tenho hoje me arranham o tempo todo. Eu tô sempre com as mãos, com as pernas arranhadas, porque eles me arranham brincando, ou então quando eles estão com raiva. Enquanto o Sorati nunca me arranhou, nem quando ele tava brincando, gente. Sério, ele era um doce. Eu dormia todos os dias com o Sorati. Quem me acompanha lá no Instagram há mais tempo sabe, porque eu tava sempre postando coisas dele por lá. Eu sempre posto sobre os meus gatos no Instagram e eu dormia com o Sorati todo dia. Eu dormia segurando as patinhas de trás dele e abraçando ele, e ele ficava quietinho, gente. Ele é o único gato que eu tive que ficava mais de 2 horas quieto no mesmo lugar.
Eu podia ficar abraçada com ele horas, que ele nem se mexia, ele só roncava. Fora que ele era um gato lindo. Eu vou deixar algumas fotos dele rolando aqui pra vocês verem. E ele tinha o olho todo amarelo, que é bem incomum para um gato preto, porque normalmente um gato preto sempre tem o olho verde, e o do Sorate era extremamente amarelo. Era tão amarelo que dava até medo. Mas é claro que eu não precisava ter medo dele, porque ele era um gato muito bonzinho, gente, sério. Quando chegava a visita na minha casa, ele estava sempre perto das visitas, ele estava sempre perto de mim, inclusive na hora que eu ia no banheiro. Eu não podia ir no banheiro e deixar a porta fechada, porque ele ficava miando lá do lado de fora, querendo entrar pra dentro pra ficar perto de mim até na hora que eu tava fazendo as minhas necessidades. Ele era um gato que adorava ficar brigando com os outros gatos na rua. Eu não deixava ele sair muito de casa, mas durante o dia ele sempre fugia. Mas à noite eu sempre trancava ele dentro de casa, porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ele, porque ele não era um gato castrado. Eu não tinha condição de castrar ele, porque quando eu morava em Paraupeba, para castrar era muito caro e eu, infelizmente, não dava para me arcar com esses gastos. Mas esse tempo todo que eu morei lá em Paraupeba, eu sempre tive muito cuidado com ele, para não deixar ele dormir fora de casa, porque durante a noite pode acontecer muitas coisas. Durante o dia eu deixava ele sair, mas eu tava sempre chamando ele, pelo menos a cada 1 hora, pra me ver se ele tava bem. E ele sempre tava bem, porque ele era um gato que sabia se virar muito bem na rua. Mas aí eu me mudei. Eu saí de Paraupeba e vim morar em Ibirité, que é a cidade que eu morava antes de me casar. E quando eu vim morar aqui, a castração para os gatos era muito mais baratas do que lá em Paraupeba. Então eu resolvi castrar o Sorate primeiro, porque ele era o gato que eu mais gostava. Nessa época eu já tinha a Licantra, já tinha a Pandora e tinha o Caim também. Inclusive o Caim é filho do Sorate. Ele é filho da Pandora, que é a minha gatinha, junto com o Sorate. E a Pandora é filha da minha outra gatinha, Salem, que mora lá na casa dos meus pais. Mas quando eu vim morar aqui, eu castrei ele e ele se recuperou super bem da castração. Só que exatamente no Dia das Mães do ano passado, eu saí e fui visitar minha mãe lá na casa dela, que era bem pertinho da minha casa. E quando eu voltei, o Sorate tinha sumido. Eu fiquei procurando ele a noite toda, porque eu nunca gostava de deixar ele dormir na rua. Então eu fiquei procurando, fiquei gritando, chamando ele e nada do Sorate aparecer. E aí os dias foram se passando, eu e o Gilbert, a gente sempre saía pra procurar ele, a gente procurou ele em tudo quanto é lugar, na rua toda, depois a gente procurou em todas as ruas ao redor. A gente sempre perguntava a alguém, ele usava uma coleirinha vermelha, então a gente sempre perguntava se tinha visto um gato preto de coleira vermelha, e todo mundo falava que não tinha visto, e aí os dias foram se passando. E teve um dia, eu acho que, se eu não me engano, depois de quase 1 semana que a gente estava procurando ele, a gente perguntou ao senhor na rua se ele tinha visto um gato preto com uma coleira vermelha. E ele falou que sim. Aí ele falou que tinha visto e que ele tinha enterrado ele num lugar lá na frente. Gente, a hora que ele falou isso, foi muito estranho, porque eu não imaginava que o Sorate tinha morrido. Eu imaginava que ele tinha sumido. Ele nunca ficou mais de 1 dia sumido, então eu já estava muito preocupada, mas lá no fundo eu achei que eu ia conseguir achar ele. E aí esse moço foi e falou que tinha enterrado ele. Foi horrível. Mas aí a gente resolveu ir lá, eu e o Gilbert, no lugar que ele falou que o Sorate estava. E aí eu pedi o Gilbert para desenterrar ele, para ter certeza se era ele mesmo, né? Pra gente não achar que era e não era. E aí o Gilbert desenterrou. Eu não quis ver. E ele falou que infelizmente era o Sorate. Mas aí a gente pegou o Sorate e levou pra casa, pra onde a gente morava. E essa casa que a gente morava, ela tinha um quintal muito grande, então a gente resolveu enterrar o Sorate lá perto da gente.
eu já enterrei o Sorati com o intuito de fazer o que eu vou fazer hoje. E como a gente se mudou, a gente morava nessa casa que tinha esse quintal muito grande e agora a gente mora em apartamento. E aqui não tem como eu enterrar ele de volta, então eu não sabia se 6 meses era tempo suficiente para poder para ele poder secar completamente, né? Para eu poder usar o crânio dele. Mas aí quando a gente mudou, eu pedi o Joubert para desenterrar ele. Eu não ia conseguir fazer isso porque eu não sabia como que ele tava, qual que era o estado que ele tava. E o Joubert falou que ele ainda tava um pouquinho molhadinho, então que bom que eu não vi isso. E o Joubert lavou o crânio dele, né? Porque a gente vai usar só o crânio. O Joubert lavou, cuidou e eu coloquei no sol, deixei secar por mais ou menos uma semana e agora tá tudo bem com ele. Agora ele tá bem sequinho e pronto para poder ficar comigo para sempre. E hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo que eu vou fazer para deixar o crânio dele ainda mais bonito, porque já tava bonitinho mesmo sem fazer nada, porque o crânio de um gato é a coisa mais linda que eu já vi, é um dos crânios mais bonitos que eu já vi e eu quero dividir esse momento com vocês. Porque assim, eu sei que tem muita gente que também teve seu animalzinho que morreu e queria estar perto do seu bichinho, mas não sabe como. Então essa foi uma forma que eu encontrei para fazer com que o Sorati ficasse comigo para sempre. E quem sabe essa não é uma boa forma para você também, que teve o seu animalzinho morto, de deixar ele com você também. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para mostrar para vocês todo esse processo, porque é um processo até bem simples. Eu pesquisei bastante para me ter certeza do que eu estava fazendo e bora começar então, porque eu tô muito ansiosa para fazer esse vídeo, gente. Desde o dia que eu tive essa ideia, eu queria que o tempo passasse muito rápido para que eu pudesse fazer esse vídeo logo. Só que infelizmente 6 meses ou mais, né, se passaram muito devagar, então foi muito tempo pensando, planejando como que eu ia fazer e eu tô muito ansiosa. Então bora lá porque eu quero dividir isso com você.